Na Band FM, quem ama não esquece. Tantas coisas acontecendo no mundo, tantas desgraças, tantas coisas ruins. Mas ainda tem gente que prefere cuidar da vida de quem não está fazendo mal nenhum para ninguém. Eu pensei muito mesmo, se eu deveria contar a minha história aqui no Quem Ama Não Esquece. Mas aí eu percebi que eu precisava fazer isso. Eu precisava para mostrar para muita gente que o julgamento alheio não pode nos tirar o direito de ser feliz. Eu era professora e dava aula para muitos alunos. Uns me davam mais trabalho do que os outros e, por isso, alguns ficavam mais marcados do que os outros. Entre esses alunos, um em especial sempre tentava chamar minha atenção. O nome dele era Lincoln e, apesar de me dar muito trabalho, ele também era bastante inteligente e foi meu aluno por 2 anos até se formar no ensino médio. Depois que ele saiu do colégio, eu achei que eu nunca mais o veria. Como acontecia assim com outros alunos também. Cada um seguia a sua vida e pronto. Mas não foi bem isso que aconteceu com Lincoln. Algum tempo depois dele ter se formado, eu recebi uma mensagem inesperada dele nas minhas redes sociais. Ele queria saber de mim, queria saber como é que eu estava, puxou o assunto, pediu algumas indicações de leitura e até a minha opinião sobre alguns textos que ele estava escrevendo. Eu tenho que admitir que eu achei meio estranho aquele contato, porque para mim ele ainda era um aluno, uma criança, não sei. Só que com o tempo, a gente continuava se falando vez ou outra. Em algum momento eu até cheguei a passar o meu telefone para ele, para que a gente conversasse melhor. E assim nós ficamos por longos 10 anos. É isso mesmo, 10 anos. 10 anos conversando, trocando mensagem, falando sobre qualquer coisa. O Lincoln sempre puxava assunto e sempre parecia muito interessado no que eu tinha para falar para ele. Mas com o tempo eu fui percebendo que ele também aparentava outras intenções. Eu percebia que ele queria me dizer alguma coisa além de só pedir indicações de leitura ou conselhos sobre escrita. Eu percebia. E percebia também que sempre que ele tentava falar, ele travava. Até que um dia ele tomou coragem. Ô, Rose, eu sei que a gente tem uma certa diferença de idade e que você já tem uma vida toda feita, mas eu queria muito saber se você toparia sair comigo um dia desses. O quê? Como assim? Sai comigo. Isso é sério? Claro. Você só pode estar brincando, né? Não, eu tô falando muito sério, muito mesmo. Eu sempre te achei uma mulher muito bonita. Olha, Rose, a verdade é que desde os tempos da escola eu tenho uma queda enorme por você. Ai, Lincoln, para de graça, vai. Olha o que você tá falando. Olha, o que você acha que você sente por mim é uma ilusão, é isso? Uma ilusão, um sonho de adolescente. É um fetiche, esse é o nome, fetiche. Não é isso, eu sei. Eu sou uma senhora e eu tenho certeza que você deve ter várias menininhas aí, jovens, correndo atrás de você. Rose, eu sempre senti alguma coisa por você. Algumas mulheres podem até ter passado pela minha vida, mas eu sempre pensei em você. Eu sabia que na época da escola era impossível, né? Mas eu sempre achei que quando eu tivesse mais idade, quando eu virasse homem de verdade, eu poderia ter alguma chance. E agora pode ser a hora. Eu não conseguia acreditar no que ele estava me falando. Não podia ser verdade, não. Gente, ele era quase 40 anos mais novo do que eu. Como é que ele podia estar interessado em mim? Não, aquilo não podia ser verdade. Ele deveria, sei lá, tá tirando sarro, era isso. Viajando, né, como eles dizem. Mas depois daquela declaração, parece que ele perdeu o medo de se esconder. Passou a sempre falar para mim sobre os sentimentos dele.
Eu tentava desconversar, tentava fazer ele cair na real, dizendo que era uma coisa natural, um aluno achar que estava apaixonado por uma professora. Mas ele insistia que não era nada disso, e que os sentimentos dele por mim eram reais, e que ele me achava uma mulher incrível. Ainda mais depois de ter me conhecido melhor depois de se formar. Toda essa situação se alongou. Foi aí uns 3 meses nessa conversa. Até que eu me cansei de ouvir o Lincoln falando sobre esse assunto e decidi que ia me encontrar com ele de vez. Eu juro que na minha cabeça, quando a gente se encontrasse, ele ia cair na real e perceber que tudo aquilo que ele pensava, sentir, na verdade era uma fantasia. Eu planejava dar um choque de realidade nele, sabe? Mostrar que ele estava errado, que nada disso fazia sentido. Por isso, eu o convidei para ir até a minha casa. Só que as coisas nem sempre saem como a gente planeja, não é? Eu estava tão desinteressada no dia que eu nem tomei banho para me arrumar. Mas quando o Lincoln chegou e veio me cumprimentar com um beijo no rosto, acidentalmente e como uma cena digna de novela, a gente acabou se atrapalhando e os nossos lábios se encontraram. Foi um momento bem diferente de tudo que eu já tinha vivido e, quando eu dei por mim, a gente já estava se beijando. E eu estava gostando demais daquele beijo. Tudo, de alguma forma, tinha, se encaixado. Eu vi que, na verdade, eu não queria admitir, mas eu também estava sentindo alguma coisa por ele. Alguma coisa que eu não queria sentir naquele momento. Quando a gente se afastou, eu só consegui pensar que tinha acabado com tudo. A minha intenção era mostrar para ele que ele estava errado, que o que ele sentia era uma ilusão, que quando ele me visse, depois de tantos anos, ele ia perceber que eu já era uma mulher bem mais velha, com gordurinhas, com rugas, cabelos brancos, e aí ele ia desistir daquela ideia maluca dele. Só que na realidade, aquele encontro só serviu para me mostrar que eu queria ter alguma coisa com ele, sim. Apesar do medo, eu queria. Do que você tem tanto medo, Rose? Se a gente se gosta, o que é que pode dar errado? Ai, Lincoln, até parece que você não sabe como é que as pessoas são maldosas, né? O que você acha que vai acontecer se a gente contar pro mundo que uma mulher de 64 anos tá com um menino de 27? Ah, por favor. O que você acha que vão falar da gente? E se... Rose, eu não ligo porque vão falar. Eu gosto de você. E eu gosto de você há mais de 10 anos. E agora a mulher dos meus sonhos também quer ficar comigo. Você acha mesmo que eu vou me preocupar com o que os outros vão falar? Você acha que eu vou me deixar levar pelos que os outros falam? Meu Deus do céu. Ai, não sei não, viu? Não sei, olha, eu gostei do nosso beijo, eu te acho um cara bem bacana, mas eu tenho sim muito medo, muito medo. Isso tudo ainda é muito novo pra mim e eu nunca imaginei passar por isso. Olha, e se a gente fizer assim? A gente pode ir aos poucos, sabe? Primeiro, a gente tenta acostumar um com o outro. E aí depois a gente assume pros outros. Vamos começar assim, devagar. O que você acha? Eu tava apavorada. Essa é a verdade. Eu tinha 64 anos, ele 27. Era uma coisa muito grande, uma diferença muito grande. Mas mesmo com medo do que os outros poderiam dizer, eu aceitei a proposta dele. E depois do nosso primeiro beijo, a gente começou a se encontrar com mais frequência. E eu adorava a companhia dele. O Lincoln fazia com que eu me sentisse a mulher mais linda, mais incrível do mundo. Ele levantava a minha autoestima de uma forma como nunca ninguém tinha feito. E por essas e outras, eu fui me convencendo de que aquele homem que estava comigo, sentia realmente um amor puro e verdadeiro. Por isso, depois de alguns dias juntos, eu me senti segura o suficiente para apresentá-lo para minha família e ser apresentada para a família dele. Só que, quando a gente deu esse passo,
não foi nada legal. A verdade é que ninguém ficou contente por nós. Ninguém. E aquele meu medo começou a se tornar realidade. Foi só eu contar que eu estava com o Lincoln para começar a receber um monte de críticas e ouvir palavras preconceituosas disfarçadas de conselhos. Gente que eu gostava, sabe? Gente que eu confiava veio me dizer que era para eu esconder as minhas senhas de banco porque, com certeza, ele só estava comigo para conseguir algum benefício financeiro. A minha irmã, no começo, não queria nem que eu ficasse sozinha com ele, com medo que ele, sei lá, me assaltasse. Imagina só. Sinceramente, o começo foi bem complicado. Era horrível ver como todo mundo me tratava, como todo mundo julgava a gente por conta da nossa diferença de idade. Não só conhecidos e familiares. Desconhecidos com quem a gente cruzava na rua, por exemplo. Todo mundo olhava, todo mundo comentava, torcia o nariz. Eu lembro uma vez, quando eu e o Lincoln estávamos indo para casa, depois de assistir uma peça de teatro, e um homem simplesmente parou a gente na rua e perguntou para o Lincoln onde ele tinha conseguido alguém como eu. Alguém para sustentá-lo. Ele ainda falou que também queria uma sugar mommy, ou seja, uma mulher mais velha que paga para ter um relacionamento com um homem mais novo. Falou isso mesmo, assim na minha cara, na minha frente. Nossa, olha, a gente ficou até sem reação. Nem conseguimos responder nada. A gente só olhou para frente e continuou andando. Rose, pelo amor de Deus, não liga, não fica mal com isso. Você não percebeu que aquele cara era, na verdade, um fã nosso? Só você mesmo para fazer uma piada com uma situação dessa, Lincoln. Eu tô falando sério. Olha, só sendo um fã para querer cuidar das nossas vidas assim. Olha, eu já sabia que as pessoas poderiam ser maldosas com a gente, eu já sabia. Mas eu não entendo como é que elas não conseguem perceber que não tem nem sentido você estar comigo por dinheiro. Eu sou professora, meu Deus do céu, professora. O que eu menos tenho é dinheiro. Pois é. Mas eu acho que às vezes as pessoas só querem falar mal pelo prazer, sabe? Prazer de falar mal, entende? Quer dizer, a gente não tá fazendo mal pra ninguém, não tá cometendo nenhum crime. Mas mesmo assim, tem quem acha que pode falar alguma coisa, dizer que a gente tá errado. E o pior é que mesmo não querendo dar bola, isso acaba machucando. Mas não pode ser assim. Não pode. O que meu namorado estava falando era mais pura verdade. A gente não estava fazendo nada de errado e todo mundo sabia disso. Mas mesmo assim adoravam apontar, criticar, fazer com que a gente se sentisse mal. Pura maldade. Quando eu fui percebendo essa maldade toda, aquele medo que eu tinha em relação às pessoas se transformou em conformismo. Por que minha vida incomodava tanto quem não tinha nada a ver com ela? Por que as pessoas tinham que ficar destilando tanto ódio em duas pessoas que só queriam se amar? Por quê? Eu tinha muito medo de gritar para o mundo que eu amava um homem bem mais novo do que eu. Mas quando eu comecei a falar com a produção da Band FM, eu percebi que essa era a minha oportunidade de mostrar como as pessoas ainda são preconceituosas, como as pessoas são más. Gente, as pessoas, elas são más, sem motivo algum. A minha família hoje em dia, graças a Deus, já aceita o Lincoln. Eles perceberam que estavam sendo bobos, mas ainda tem muita gente à nossa volta que não engole o nosso namoro. Quer saber? Eu aprendi a ignorar. Eu e o Lincoln já estamos juntos há 1 ano e eu não poderia estar mais feliz. Ele é o melhor namorado do mundo. E a gente adora, sabe, a companhia um do outro. A gente ama viajar. E apesar de não morarmos juntos ainda, passamos quase todos os dias juntos. Ou na minha casa, ou na casa dele. E olha, se alguém que está ouvindo a minha história nesse momento quer um conselho meu, eu só digo uma coisa para você. Corra atrás da sua felicidade. Não deixe que ninguém atrapalhe isso. Ame quem você quiser amar.
A vida é muito curta para você ficar dando bola para o que os outros pensam a seu respeito. Ninguém tem nada a ver com a sua vida. Vai lá, seja feliz de verdade.